estou aqui com o Plauto, profissional da área de eventos há 20 anos, diretor técnico e diretor de palco de grandes festivais e shows, nacionais e internacionais. Plauto, conta um pouco da sua história pra gente. Conto. Tenho 42 anos, sou nascido em Belo Horizonte, mudei para São Paulo em 2008, trabalho com shows desde 95. Comecei primeiro shows pequenos, tocando bateria, bares, festas, coisas pequenas, e aí a coisa foi subindo, degrau por degrau, bandas locais, bandas nacionais, festivais e os internacionais, que aí já tem uns bons 15 anos que a gente está nessa. Como foi o primeiro impacto do Covid no seu trabalho? A gente começou a ouvir falar do Covid de uma forma mais séria, já era janeiro, né? A gente chegou a fazer umas poucas coisas em fevereiro. Eu lembro que em março eu estava em turnê com Backstreet Boys, aí a coisa começou a ficar mais forte, foi quando teve o primeiro caso do Covid em São Paulo, e aí começaram os rumores e tal. A gente tinha feito um show em Uberlândia. Eu tinha vindo para São Paulo para montar o show que seria no dia 13 ou 14, se não me engano, e teve um show no Rio. Esse show no Rio foi na sexta-feira, foi quando teve a primeira coisa que o governo fez, solicitando que evitassem os eventos com grandes públicos, as aglomerações. Eu lembro direitinho de quando eu fui dar a notícia para as equipes de som, luz, pessoal da montagem, avisar que realmente tinha sido cancelado, todo mundo já estava esperando, já tinha passado por alguns outros tipos de cancelamento na vida, mas cancelar esse exato show por esse motivo foi uma coisa diferente, foi uma sensação, foi uma coisa mais sofrida, mais triste. As pessoas já tinham um certo abalo, o pessoal já estava meio estranho quando a coisa realmente bateu e a gente precisou desmontar o que já estava pronto sem executar o show. Meu nome é Alex Pina, eu comecei como hold, eu fui com Mulher Gusta, Karnak, André Bujanra, e nesse meio tempo também fui técnico de som de algumas empresas de som, né, como Usina Sonora, no início da Apple, WDB, nossa, faz tempo. E com isso, desenvolvendo, virei técnico de som com os professores maravilhosos que eu tive aí no meio na estrada, né? E virei técnico do André Bujanra, Clube do Balanço, e uns amigos mais aí, Metá. E com isso aí cresceu também a empresa de som chamada Pinabu, com a sociedade com o André Bujanra. O primeiro impacto foi quando a gente percebeu assim, a situação, foi aquela coisa assim de começar a receber aquelas notícias de cancelamento, né? Que você começa a falar, caramba, tava tudo bem até agora, de repente cancelou, e uma coisa que já estava organizada para o ano, e aí foi assim duro, foi tipo, como que eu posso explicar assim, mas foi bem duro, foi ruim assim a notícia chegando que desses cancelamentos que impactou em várias coisas. E vários amigos junto, né? Mas acho que é isso, foi muito duro, né? Foi saber os cancelamentos, as coisas que foi acontecendo durante, vamos dizer assim, o mês de março, que a gente foi tendo a ideia real da situação, né? Nasci baiano em Salvador, Bahia, certo? Passei 8 anos em empresa de áudio, 17 anos trabalhando com Ivete Sangalo, aí achei que deveria trabalhar. Aí mudei para São Paulo, estou em São Paulo há 4 anos. No meu trabalho foi um susto, porque assim, a partir do momento que eu entendi o tamanho que seria a pandemia, eu intuí que isso aí, no mínimo, ia no ano passado, de março até dezembro, que era a minha janela inicial,
e descobri que não ia ter trabalho para ninguém porque não ia ter multidão. E naquela época você achou que duraria quanto tempo isso? Eu lembro, isso foi no dia 13 de março de 2020. Eu lembro que estava agendado para sair em turnê com Metallica, tinha os shows que aconteceriam aqui no Brasil. Isso tinha o Lollapalooza antes, que era no começo de abril, e depois tinha o Metallica, que, se não me engano, era final de maio. Naquele dia, eu tinha certeza, assim, eu já desconfiava que o Lolla não aconteceria, mas eu ainda acreditava muito que o Metallica poderia acontecer. Eu não sei se eu tinha um excesso de otimismo, que não é uma coisa muito natural minha, mas eu acreditava que a turnê com Metallica em maio fosse acontecer. E você tinha alguma perspectiva de volta rápida da área de eventos? Então, eu acreditava, né? Igual eu falei, eu acreditava que em maio talvez fosse possível. A hora que a coisa começou a se alongar, eu lembro que eu liguei para o Ferrari, a gente conversou meio rapidamente, ele falou alguma coisa de setembro. A gente não volta antes de setembro. Eu desliguei falando, pô, eu acho que o Ferrari está um pouco pessimista. Hoje eu já acho que ele estava super otimista. E dentro do que poderia ser uma questão realista, eu ainda acho que hoje eu acho que ele foi muito otimista na previsão de setembro de 2020. E como está a área de eventos agora em 2021? Completamente parada. O meu último trabalho foi dia 13 de março de 2020 e até então não fiz absolutamente nada e tenho pouquíssimas notícias de amigos e colegas que têm trabalhado com cachês muito mais baixos, condições muito piores. A gente, infelizmente, só tem tido uma notícia. Então você está parado há mais de um ano? Mais de um ano. Hoje é dia 20, hoje é 21. Um ano, um mês e uma semana. Como você conseguiu sobreviver até agora? Olha, tinha poucas reservas que acabaram rapidamente, e aí tem apoio da família, né? Apoio da esposa, que paga a maioria das contas da casa, a minha mãe tem ajudado. Tem alguns planos alguns programas de auxílio, de incentivo a iniciativas culturais. A gente está vivendo de ajuda, basicamente. Água e sal. Falando sério, tipo, a sorte é que na minha carreira eu investi em outras áreas que não era somente o show business. Falando assim, o show business show, eu trabalho também como consultor técnico para 2 marcas e isso que tem pago minhas contas, porque meu último show foi em dezembro do ano passado. 2019. Tá. A gente vê um crescimento bom, vamos dizer assim, devagarzinho, mas bom, né? Eu tinha os freelancers, muitos amigos, né, que trabalham comigo há muitos anos, que eu cheguei mais junto, que era uma média de 4, 5, 6 pessoas, mais ou menos, né? Que a gente sempre estava trabalhando, estava começando a pegar uns eventos melhores, as coisas mais importantes e tal. A empresa dobrou de tamanho nesse tempo, né? E a gente estava crescendo, né? Tava num ritmo bom, vamos dizer assim, né? E quando entrou a pandemia foi tipo, stop, acabou, parou. Fecha tudo, todo mundo, gente, eu não sei o que vai acontecer amanhã e, melhor, não sei o que vai acontecer esse ano. Foi isso. Foi instantâneo para todo mundo, né? Essas 6 pessoas que trabalhavam diretamente comigo simplesmente pararam de trabalhar e conseguiram, no meio da pandemia, com essas lives, um ou outro, fazer uma live ou outra. Eu fiz 2 lives ano passado e fiz mais um evento pequeno já quando estava entrando naquela história do híbrido, mas também também. E foi muito, foi assim, de 10 a 0 ao mesmo tempo, vai.
As pessoas que trabalham com você sabe se elas estão fazendo outras coisas para tentar sobreviver? Tem poucas pessoas, muito poucas, ao contrário do que muita gente imagina, que tem feito essas lives de shows que aconteceram, mesmo as corporativas. E tem gente que meio que já está fazendo coisas completamente fora do mercado. Tem gente cozinhando, tem gente fazendo entrega. Eu mesmo eventualmente faço trabalho de eletricista. Tá cada um rebolando como consegue. Você disse que você recebeu ajuda. Que tipo de ajuda você recebeu e de quem? A primeira ajuda que a gente recebeu foi de um programa que chama Crew Nation, da Live Nation, a ajuda que veio de fora, foram $1.000, que praticamente todas as pessoas que fizeram a aplicação como profissionais do show business, todo mundo recebeu esses $1.000. E no fim do ano a gente conseguiu a Lei Aldir Blanc, que também deu uma boa premiação para as pessoas e uma ajuda para as micro e pequenas empresas, que foi o que salvou a minha empresa no ano passado. Essa ajuda que veio de fora é de uma iniciativa privada, certo? Essa ajuda é uma iniciativa da Live Nation, que é a maior empresa de shows do mundo, junto com vários artistas. Para cada doação que os artistas faziam, a Live Nation fazia uma nova doação. Então, o artista que doou $1 milhão, a Live Nation doou mais $1 milhão. Eu sei que o Metallica, a Madonna, o Coldplay, o U2, várias bandas do primeiro escalão e bandas menores também fizeram essa doação. O objetivo inicial eram $10 milhões, mas hoje eu acho que já quase dobrou o valor desse fundo. Você acha que demora para os grandes festivais e os shows voltarem a acontecer? Olha, a gente sempre tá sempre com a expectativa disso acontecer logo, mas a cada novo momento são más notícias. Isso tudo depende muito dos programas de vacina. Nos Estados Unidos, que o pessoal já está bem avançado, parece que agora em maio eles já vão retomar os shows ao vivo. Já tem ingresso sendo vendido, o pessoal já está se programando, se preparando para isso, mas sempre com a exigência do cartão de vacina, da comprovação, tudo diretamente relacionado à vacina. E você acha que o formato dos eventos vai ser alterado, vai ser modificado em algum momento? Eu acredito que sim, eu acredito que vai ter mudança no formato, vai ter uma bela diminuição de público, que mesmo a hora que os eventos voltarem, várias pessoas ainda vão ter medo, não vão querer se aglomerar. E vão ter novos formatos que a gente talvez nem tenha imaginado ainda, né? É um mercado muito criativo, então tem espaço e a gente espera que essa criatividade realmente seja aflorada para o bem e para a alegria de todos. Cara, eu espero que volte. O que eu espero, meu mesmo, é que volte. Eu sei que não vai voltar 100%, eu sei que não vai voltar força total, não vai, né? Ser realista não vai, né? A gente vai começar a fazer uns eventinhos em lugares abertos, uma coisinha pequena, mas assim, daqui 2 anos a gente conversa melhor, que tipo, agora sim, voltamos com um show grande, e vamos aí, festivais e eventos corporativos para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, daqui 2 anos, mais ou menos. Quantas pessoas você estima que trabalhem na área de eventos hoje em dia no Brasil? Eu acho que talvez essa tenha sido a pergunta mais difícil sobre a minha profissão que eu tenho ouvido na vida, assim. Eu sei que em festivais como o Lollapalooza, na montagem, a gente deve ter algo em torno de 1.000 e 1.500 pessoas trabalhando. Quando eu me refiro à montagem, são os montadores de palco, som, luz, vídeo, gerador,
carregadores, a gente tem muita gente trabalhando como carregador, muita gente de limpeza. Depois que o festival abre as portas, tem os controladores de acesso, tem muita gente de segurança, um exército de segurança. O pessoal de limpeza também aumenta bastante. O pessoal dos bares, o pessoal que vende as camisetas, os souvenirs. A gente está falando de um mercado gigante e é um mercado que acolhe muita gente simples, que dá oportunidade para os carregadores, o pessoal da limpeza, o pessoal dos bares. São muitas famílias que dependem disso, e isso realmente gera uma preocupação pelo fato de não serem pessoas que têm um nível superior, que têm uma escolaridade, que vão ter uma menor dificuldade de se recolocar profissionalmente. Você acha então que essas pessoas, perante ao público, eles são invisíveis? Todos nós somos, né? Inclusive a gente veste preto por causa disso. O importante ali, a gente está fazendo aquilo ali para o artista se apresentar para o público. Então faz parte da nossa profissão ser invisível. Mas o público não tem noção do tamanho, não, da quantidade não, de pessoas que não, existem para montar um festival ou um grande show. Não mesmo, são poucas as pessoas que têm uma noção mais realista. É muito engraçado que às vezes quando eu estou numa roda com pessoas que não são do mercado e a gente começa a falar de determinadas coisas, as pessoas têm uma certa liberdade de perguntar, as pessoas ficam impressionadas com o tamanho da máquina. É uma máquina gigantesca. Você sabe de alguma iniciativa de alguém do grupo de vocês de ajuda? Eu sei de duas iniciativas muito fortes. Uma é a Ajuda do Amor, é uma página do Instagram que recolhe cestas básicas, que recolhe mantimentos e ajuda esse pessoal que a gente acabou de falar aqui. E uma outra iniciativa muito forte, que agora já tomou o formato de ONG, é o Backstage Invisível. Backstage Invisível é uma organização super séria que ajudou muita gente e tem o objetivo de ajudar muito mais. Então quem puder conhecer, quem puder ajudar a Ajuda do Amor e o Backstage Invisível, vai estar ajudando muita gente que está passando dificuldade. O Backstage Invisível é uma história também muito engraçada, porque assim, eu ganhei o Backstage Invisível. O Backstage Invisível surgiu da conversa entre Márcio, da EPA, e Renato Carneiro, no domingo antes do lockdown. Os dois estavam batendo um papo e Márcio decidiu doar 200 cestas. Então, o Backstage Invisível nasceu para doar somente 200 cestas. Só que o filho ficou comigo, certo? Tem 1 ano e 10 meses. 1 ano e 2 meses, certo? A gente já está no 2º ano do Backstage Invisível e desse período a gente já doou mais de 6.000 cestas. Doar da seguinte forma: a gente recebe a doação e repassa para os beneficiados. Os beneficiados é difícil explicar, porque assim, quando a gente fala backstage, a gente tem muita gente envolvida. Mas assim, para ficar uma coisa mais prática, a gente teve que definir um limite. Ou seja, em determinado ponto do projeto, eu tive que decidir que eu só ajudaria as pessoas da barricada para dentro. Isso coloca um limite entre o pessoal técnico, certo? Alguns carregadores e algum pessoal de limpeza. Mas fica fora, infelizmente, o pessoal de bar, fechamento, área, que também faz parte do backstage, porque é o entorno do evento, mas assim, não dá para englobar no nosso escopo, porque assim, quando abrir para esse escopo, a lista chegou a 3.000 pessoas. A ONG nasceu da necessidade de tornar o Backstage Invisível numa entidade, porque a diferença entre fazer caridade, como a gente estava fazendo no ano passado, e ser uma entidade.
Existem certas vantagens de ser uma ONG, certo? Você consegue captar recursos de empresas e fazer outros projetos que não é somente da cesta básica. A cesta básica, quem é meio radical no meio, diz que isso é só assistencialismo e só funcionaria, certo, durante esse período de pandemia. E a ideia do Backstage Invisível é mais ampla do que isso. A ideia é você requalificar pessoas, dar treinamento técnico a pessoas e fazer elas deixarem de ser invisível. Porque assim, o nome vem disso aí. Nós somos milhares de pessoas que não temos reconhecimento nem governamental, nem político. Digamos assim, nem político na verdade. E isso precisa mudar. A gente precisa ter um posicionamento político, precisa ter um reconhecimento social e precisa uma melhoria da qualidade de trabalho para que possamos ganhar mais dinheiro. Como que você enxerga o futuro? Preto. Todo mundo fala que o futuro não vai ser mais como era antigamente. Parece até letra de música, mas isso não deixa de ser uma dura verdade. Quando voltarmos ao nosso dia a dia de show, algumas funções praticamente não vão existir mais, ou pessoas vão ter que exercer funções múltiplas para que o evento funcione. Isso vai gerar uma sobrecarga de trabalho para alguns e muitos vão ficar sem o que fazer por não ter qualificação. Essa é uma das preocupações de Backstage Invisível. Nós precisamos de pessoas mais qualificadas que se tornem indispensáveis nos eventos. Sendo indispensável, ela vai ter sempre uma vaga de trabalho.